Então, professor, antes de mais agradecer a sua presença aqui hoje, em nome da Academia. E, e pronto, vamos falar um bocadinho de uma data que é tão importante, na história de Portugal contemporânea. Arrisco-me a dizer que seria a mais importante dos últimos... Se é dos últimos 200 anos, é, porque é aquela que produz mais transformações. E então, para percebermos o 25 de Abril, se calhar podíamos começar por perceber o que antecedeu o 25 de Abril. Para haver este dia da liberdade, foi preciso haver muitos dias de repressão. E, portanto, se nos pudesse descrever um bocadinho o que é que foi isto do Estado Novo. O Estado Novo é um regime, é a designação que dá a si própria, portanto nós temos de sempre ter cuidado com a forma como os atores políticos e sociais, os atores históricos em geral, se designam a si próprios, mas é a forma como Salazar em concreto deu o nome que deu ao regime que se inaugura em 33. Mas a ditadura não começou em 33. Portanto, em 1926, a Primeira República Portuguesa é um dos primeiros regimes liberais, liberal-democrático, a caminho da democracia, mas não era... Vamos aqui entrar na discussão do que é a democracia, mas em todo caso não era um regime completamente democrático. Mas era um regime liberal, não há dúvida nenhuma. Portugal teve 100 anos de regimes liberais com algumas interrupções, desde o 24 de agosto de 1820, a primeira grande revolução liberal portuguesa. As três grandes revoluções da história portuguesa são, juntamente nos últimos 200 anos, 1820, 1910, 1974. Todas elas num sentido liberal. Uma só num sentido muito mais claramente democrático, e foi, efetivamente, o 25 de abril de 74. Ora, a ditadura começa em 1926, o nosso é um dos primeiros, começa naquilo que nós chamamos, em termos históricos, a era do fascismo, a época do fascismo, que começa com a ascensão do Mussolini ao poder em 1922, termina com a derrota de nazis e fascistas em 1945, e todos os regimes que à direita, autoritários, que à direita se instalam no poder, nos anos 20, nos anos 30 e primeiros anos 40, vários, por exemplo, na Europa ocupada pela Alemanha, com mais ou menos imposição pela Alemanha, mas também, por exemplo, a França tem um regime desta mesma natureza em 1940, optado pelas instituições francesas, escolhidas já depois da derrota. E com isto para dizer que há uma geração de regimes que começam em 22, terminam em 45, dentro da era do fascismo, fora da qual nós não os conseguimos explicar. E este é um aspecto muito importante. Em 26, na ditadura militar, não há fascismo. A partir de 33, com o Estado Novo, há uma clara... E porquê 33? Porque é o momento em que se aprova uma Constituição, se aprova por via não democrática, ainda que seja um plebiscito que Salazar submete à Constituição. Com aquela particularidade que todos os livros de história mencionam e que é verdadeiramente patética, mas enfim, a legislação eleitoral dizia que todas as abstenções contavam como votos a favor. Imagino que era, nas últimas eleições, 45% dos portugueses abstiveram-se e, portanto, considerava-se que eram votos no principal partido. Não é? Imagino uma solução desta natureza. Mas é verdade, em 33 aprova-se uma Constituição e diz-se que é a partir desse momento que o regime com o nome de Estado Novo, ainda que a expressão não apareça na Constituição, se instala. Esses 7 primeiros anos, entre 26 e 33, são os anos de discussão dentro da coligação que apoia a ditadura, porque uma coligação é sempre uma coligação, partidos, organizações, correntes, famílias políticas, instituições, o Exército, por exemplo, evidentemente, que começam a discutir o que é que há de ser o regime e determinam. É um regime autoritário, a partir de 33, é um regime autoritário, do ponto de vista da sua política económica, imita o modelo fascista italiano do corporativismo, ainda que é verdade, o modelo fascista italiano já tinha adaptado e imitado uma parte da chamada doutrina social da Igreja, dos anos 1880, 90, que tinha formulado esta ideia do corporativismo, mas não a tinha imposto sob a forma de um Estado, de um regime, e, do ponto de vista... Depois, nas suas instituições, imita muitas das características do fascismo italiano, ainda que no momento em que está a ser criado, em 33, o Estado Novo, o modelo já não é tanto italiano, é o alemão. Hitler acaba de chegar ao poder em janeiro de 30. A Constituição Portuguesa de 33 está aprovada em de janeiro de 33, peço desculpa, e a Constituição é de abril de 33. Essas instituições são o quê? Bom, é uma polícia política, que tem primeiro o nome de Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, depois mudam para Internacional e Defesa do Estado, depois mudam para DGS, Direção-Geral de Segurança, mas é sempre a mesma, de 33 a 74. Tem uma rede de campos de concentração, de que o Tarrafal é o mais conhecido, uma rede mas há dezenas de campos de concentração e de prisioneiros em África, sobretudo, numa lógica de deportar, desenraizar, e concentrar, e fechar, e prender, deter o dissidente político. Tem outras instituições importantes, a censura, a propaganda, para
quem estuda as ciências da educação, da comunicação, peço desculpa, isto é essencial. Duas dimensões que estão presentes em todas as ditaduras, mesmo em várias democracias, evidentemente, mas que têm uma característica muito específica quando se trata de ditadura. Não é? E depois, por outro lado, criou várias outras instituições que se assemelham sempre ao modelo fascista, organizações de juventude separadas para rapazes e raparigas de inscrição obrigatória, sindicatos de adesão obrigatória, criados pelo próprio Estado, eliminando todos os outros, um partido único, a União Nacional, que só na fase final, Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar, é que muda para a Ação Nacional Popular. E depois, uma característica essencial que distingue o salazarismo de outros regimes desta natureza, como o alemão, mas de facto não o distingue do italiano e do espanhol. Nesses dois casos, apenas na dimensão, que é a dimensão colonial. Portugal era um dos grandes impérios coloniais da história daquele momento. Era, na superfície dos seus territórios, o terceiro maior império colonial. Não em número de habitantes, justamente porque as colónias portuguesas, particularmente Angola, a maior de todas, tinha sido sangrada durante séculos sob a forma do tráfico de escravos. Uma grande parte dos afro-americanos da América do Norte e da América do Sul são descendentes de angolanos, no fundo. Não é? Mas, em todo caso, portanto, Angola não era, e Moçambique tampouco, do ponto de vista da demografia africana, das colónias mais habitadas, mas o somatório da superfície das colónias portuguesas, as 5 africanas, as 3 na Ásia, somavam o terceiro maior império colonial. Maior que o holandês, maior que o belga, maior que o italiano, maior que o espanhol. E menor que os 2 maiores da história, o inglês e o francês. É a dimensão colonial que, depois da fase mais abertamente fascista até 45, o salazarismo vira para uma fase, tem 2 grandes características depois de 45. E muita da nossa memória guarda essa ideia. Muita da nossa memória coletiva guarda na memória a versão dos últimos 30 anos, que é mais recordável, mais próxima do presente, do que é a versão dos primeiros, digamos, 20 anos estou a fazer aqui mal as contas, evidentemente. Dos primeiros 20 anos, não. Sim, é verdade, dos primeiros 20 anos da ditadura, tem razão, entre 1926 e 1945, 19 anos. E qual é essa versão? Essa versão é a de, por um lado, um desenvolvimentismo, uma modernização económica, mas claramente autoritária, feita numa grande aliança entre o Estado e grandes grupos económicos escolhidos um por um pelo Estado, sem liberdade sindical, sem direito de greve, sem liberdade política. Chama-se isto uma modernização autoritária, mas é verdade, Portugal industrializou-se muito tardiamente, mas industrializou-se, houve urbanização, houve até mais suburbanização, cria-se um crescimento da população das zonas suburbanas, e a condição de vida dos portugueses, inevitavelmente, não era que fosse uma escolha do Estado, mas inevitavelmente melhorou, comparativamente à condição de vida dos anos 20 e dos anos 30. Por um lado. E por outro lado, uma tentativa, uma aposta clara, que não funcionou, em grande medida, isto ainda está sob avaliação, no Império, e, portanto, com investimento, finalmente se investia, o Império sempre serviu para retirar escravos e depois trabalho forçado, e depois formas de exploração económica extensiva, muito básica, sem grande investimento e quase nada de inovação tecnológica, o café, o algodão, o chá em Moçambique, o sisal, né? Sempre tudo isto uma estrutura produtiva toda baseada no trabalho forçado, portanto, de formas extraordinariamente violentas sobre as populações africanas, não é? Desenraizadas, deportadas no interior dos seus territórios, transferidas de uns territórios para outros, os angolanos e os cabo-verdianos, que vão trabalhar como trabalhadores forçados para o cacau de São Tomé e Príncipe. Não é? Bom, e tudo isto, de resto, transformando o interior daquelas sociedades. Não é? Mas é verdade, há um desvio de investimento para crescimento económico que permite desviar investimento para as colónias, que acaba por, era essa a tentativa, não impedir, que era isso que o salazarismo queria, não impedir, evidentemente, o impulso anticolonial e a vontade de independência daqueles territórios. Todo o pós-Segunda Guerra Mundial é um momento de descolonização em Portugal, e Salazar tentou adiá-lo, mas não, era impossível. Não é? Quando em 61 rebenta a revolta armada em Angola, e a opção de Salazar é claramente a da guerra, não há nenhuma negociação, nem sequer arremedo de negociação, apesar de haver dúvidas no interior do regime, com um golpe militar, um golpe palaciano interno, dirigido pelos próprios militares que Salazar tinha nomeado para as chefias das Forças Armadas e designadamente para o Ministério da Defesa Nacional, para o seu próprio governo,
a chamada Abrilada, de 1961, é o momento inicial da guerra. Há uma dúvida entre os militares, Salazar vence, resolve-se a questão e abrem-se 13 anos de guerra. E isso vai ser, evidentemente, o fim do regime. Os 920 mil soldados portugueses que são mobilizados para a guerra, numa população de 8 milhões e meio de habitantes. Não há nenhum país europeu que desde 1945, não conheço agora o caso, não sei números sobre quantos ucranianos estão mobilizados para a guerra, quantos russos estão mobilizados para a guerra. Mas nem os casos da Jugoslávia se assemelham, das guerras da Jugoslávia, nenhuma guerra europeia pós-1945, nenhum país europeu depois de 1945 mobilizou tanto para uma guerra durante este período de tempo. É muito mais que no mesmo período de tempo que os norte-americanos mobilizaram para o Vietnã, por exemplo, em proporções. Não é? Os norte-americanos mobilizaram 2 milhões de pessoas e nós quase 1 milhão. Eles tinham 220 milhões de habitantes e nós tínhamos 8 milhões e meio. Isto tinha que, forçosamente, marcar, e de uma forma ali até traumatizar a sociedade portuguesa, não tanto pelo elevado número de vítimas, eu acho que é um erro crasso analisar-se, e há muitos historiadores até, mas sobretudo na opinião pública, há uma relativização da guerra, dizendo que morreram menos pessoas do que morriam em acidentes rodoviários. Bom, morreram em acidentes rodoviários, não morreram numa guerra. Começa por aí já em primeiro lugar. E em segundo lugar, as guerras coloniais têm isso. Os argelinos sabem muito bem da guerra da Argélia, os vietnamitas, os indochineses, das várias guerras, primeiro contra franceses, depois contra norte-americanos, na Indochina. E nesses vários casos, nós sabemos bem, não é? As tropas coloniais têm sempre muito menos perda numa guerra de guerrilhas do que têm, efetivamente, os habitantes locais e os próprios guerrilheiros que contra elas lutam. Em todo caso, já sabemos, guerras de guerrilhas são muito diferentes de guerras convencionais como aquela que se está a processar nestes dias na Ucrânia e na Rússia. A guerra tinha que forçosamente levar, era impossível, ou o regime triunfava e nenhuma guerra colonial foi vencida. Todas acabaram por negociação ou por derrota, os franceses foram literalmente derrotados na Indochina em 1954, ou em alternativa, a queda do regime. E é isso que acaba por acontecer. Eu acho que é a guerra que explica a repolitização da sociedade, a mobilização dos estudantes e dos jovens, e porquê dos estudantes e dos jovens, nomeadamente do sexo masculino, porque eram eles que tinham que ir para a guerra. Entre os 18 e os 25 anos, no mínimo, ninguém podia evitar ir para a guerra, e o regime mobilizou pessoas mais velhas ainda para a possibilidade, porque delas necessitava, se fossem médicos, engenheiros, em várias tarefas. Não é? E, portanto, forçosamente, levou uma sangria demográfica, 1.400.000 portugueses emigraram no período de 1960 a 73, por exemplo, e, portanto, a transformação era tão evidente que o regime estava por um fim. E no momento em que um conjunto muito substancial dos oficiais de patente intermédia, são 400, capitães, rompem a hierarquia das Forças Armadas e dizem a gente tem que dar uma solução política à guerra, já não havia ninguém no topo das Forças Armadas, e muito menos no próprio governo, capaz de oferecer resistência. E é isso que explica o triunfo do 25 de Abril. Eu ia retomar aqui um bocadinho o início do Estado Novo e buscar um argumento que às vezes se ouve que era a solução ideal, o autoritarismo para Portugal se desenvolver, porque a Primeira República tinha funcionado mal, era muita instabilidade. É verdade que era muita instabilidade. Quem é que causava esta instabilidade? Eram os republicanos. Conseguem? A República era um regime instável, mas eu proponho sempre, ninguém pode negar que o era. E se nós entendemos que por instabilidade temos que medir quantos mandatos presidenciais foram interrompidos por golpes militares, que na maior parte dos casos não foram os republicanos, na realidade dos casos não foram os republicanos a fazê-los, era contra a República, ou se medimos a quantidade de governos que foi caindo. Mas eu também, não é preciso ter vício de historiador, entre 1910 e 14 não há uma grande instabilidade nos sistemas liberais europeus do período, mas a partir de 14, com a Primeira Guerra Mundial, há por todo lado. E eu fiz há pouco tempo um exercício que até agora não vi ninguém fazer. E filo para aulas, diretamente. Um dia de publicar sobre isso, mas filo para dar aulas, nomeadamente às de Ciências da Comunicação, e agora ao terceiro ano de História. Mas enfim, isto é menos importante. É comparar o número de governos em países como a França, a Espanha, a Itália ou a Alemanha, no mesmo período. E nós descobrimos que, afinal, Portugal não era uma exceção. Mas pronto, mas isso significa que então não houve instabilidade? Não houve, mas era generalizado. E porquê que era generalizada? Porque a guerra desestabilizou tudo.
algum motivo lhe chamamos a Grande Guerra. Por algum motivo, nós vamos a qualquer país europeu que tenha participado na Grande Guerra, como Portugal, e nós só participamos formalmente com declaração de guerra da Alemanha contra nós a partir de 1916, 2 anos, ou 2 anos e meio. Mas vamos à França, à Inglaterra, à Itália, e a paisagem urbana está cheia de... aliás, ainda outro dia, em universidades francesas que fui, qualquer entrada de uma universidade em França, na Grã-Bretanha, a mesma coisa, na Alemanha, a mesma coisa. Tem a listagem dos estudantes que foram mortos na Grande Guerra. A Europa, até 1914, não tinha conhecido nada como aqui. Portanto, é natural que tenha havido essa instabilidade. Agora, a questão que me coloca é muito interessante, e que coloca no fundo, são duas questões. Se o autoritarismo era adequado para uma sociedade com as características como Portugal, como dizendo, afinal, o desenvolvimento económico do modelo britânico ocidental, e portanto aquilo que a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, a concentração, o êxodo rural para as cidades, a escolarização de massa, como afinal nada disso tinha ocorrido em Portugal até 1926, e também não ocorreu em 1926, não foi a ditadura que o trouxe. Não é? Só a acumulação de capital com a Segunda Guerra Mundial é que permite o arranque industrial a partir de 45. E, portanto, não é a ditadura que o inicia em 26, é só a partir de 45. Mas, no fundo, retomando esta questão, é como se esse atraso relativo, eu digo sempre que tem que ser relativo, nós não podemos dizer, Portugal é um país atrasado. Não, calma aí. É relativo a um determinado modelo. Não é? Esse atraso recomendaria que os portugueses assumissem... Ou melhor, recomendaria, para este caso é tão complicado que o melhor é uma ditadura. Aqui há uns tempos uma dirigente política, não por o nome, Manuela Ferreira Leite, e é uma mulher do PSD, foi dirigente do PSD há alguns anos. E é uma mulher que, a vários níveis, nomeadamente comparando com dirigentes que vieram depois, claramente respeitado. Mas em determinado momento, em plena crise, governava Passos Coelho, em plena crise económica, da chamada Troika, disse simplesmente o melhor para este país era durante 6 meses suspender-se a democracia, todos trabalhávamos e punhamos isto nos eixos. Devo dizer, lamentavelmente, e sou professor da Universidade do Porto, e somos todos estudantes, vocês são estudantes da Universidade do Porto, que o reitor da Universidade do Porto repetiu uma coisa dessa natureza aos jornalistas numa situação em que tinha estudantes a manifestar-se no Largo dos Leões, na Praça dos Leões. Esta tese de que esta tese parte do princípio de que o liberalismo e a democracia complicam a produção de riqueza. Complicam o desenvolvimento. Esta é uma tese intrinsecamente antidemocrática. Primeiro, não percebe nada do que é a democracia. Não é? E, em segundo lugar, suspeita que a liberdade de expressão, de opinião, de organização, haver sindicatos, direito de greve, haver gente que opina de forma diferente, complica o desenvolvimento. Imagina que as sociedades só funcionam bem quando todos incorporamos uma disciplina social magnífica, que é uma espécie... Na história, quantas vezes eu estou a desviar, mas na história, quantas vezes, ao longo dos últimos 70 anos, se elogiaram modelos de sociedades autoritárias, e bom, ao longo dos últimos 150, por exemplo, no caso da Alemanha, e são sempre construções inventadas. Não? Os alemães são um povo disciplinado por isso. Como quem diz, fazem guerras, destroem, vêm-se destruídos e depois renascem. Eu já ouvi, já me perguntaram, e até justamente o seu historiador, não acha que se nós tivéssemos sido todo, se destruído este país todo na Segunda Guerra Mundial, estaríamos melhor hoje? Percebe o fundamento destas teses, não é? Que é como quem diz, eu estou cansado deste país, é melhor destruir isto tudo e reconstruir tudo de novo. Isto é um disparate monumental. E, sobretudo, é uma tese autoritária e antidemocrática. Porque entende, repito, que a democracia é incompatível, de facto, com o desenvolvimento. A menos que seja democracia e haja a exploração de outros que não são da minha sociedade, por exemplo, o colonialismo, enfim. Agora, retomando, em muitos casos tem-se vendido a ideia, e está infelizmente presente não nos programas de história, mas nos manuais de história do ensino básico e secundário, tenho repetido várias vezes, a tese de que, no fundo, por exemplo, de que Salazar veio finalmente repor a ordem nas finanças públicas. Bom, não é verdade. Afonso Costa tinha feito 2 vezes nos primeiros anos da própria República. E é verdade, da Primeira República. E é verdade que em 1925 o déficit do Estado era um dos mais baixos de todo o período republicano. Não era esse o problema. Mas, sobretudo, até a explicação, quando se dizem as ditaduras surgem porque os regimes anteriores são instáveis, quase se diz... Bom, vamos lá ver. É verdade que uma ditadura surgiu em 26, é verdade que o regime anterior era instável. O problema é a relação de causalidade. Porque a minha pergunta é, então toda a instabilidade produz ditadura?
produz vontade de ditadura, produz em grande parte da sociedade a tese de que o melhor era temos que eliminar isto, e para eliminar isto não há outro remédio, temos que... Essa explicação é que está mal dada. Justamente porque em 1926, ou melhor, nos anos 20, nos anos 30, a explicação das ditaduras, e nomeadamente das ditaduras da época do fascismo, não é a da instabilidade. Não é a partir da instabilidade, é uma explicação que tem a ver... A instabilidade ajuda, é meramente um contexto dentro do qual é mais possível impor uma ditadura, uma solução autoritária, pela mão, nomeadamente, de instituições como as Forças Armadas, do que noutros momentos. É mais difícil no Portugal dos nossos dias que se imponham soluções autoritárias. Mas não tenho a mais pequena das dúvidas que há um monte de gente que as quer repetir, dizendo de si próprios que são grandes democratas, não tenho dúvidas nenhumas, mas que entendem que... Mas que de vez em quando dizem isto só lá ia... Já ouviu a frase? Isto só lá ia com o de Salazar. E, portanto, esta espécie de auto... Ora bom, não vou prosseguir por aqui. Vou repetir só esta ideia. Não é verdade que a instabilidade explique a instalação da ditadura. A instabilidade ajudou. Agora, ajudou uma outra coisa, que é um país onde, como toda a Europa do período, todo o mundo do período que participou da Grande Guerra, uma sociedade onde os militares adquirem um relevo público muito significativo porque há guerra. Vai acontecer, isto não é bola de cristal, vai acontecer a mesma coisa na Ucrânia, vai acontecer a mesma coisa ou está na Rússia. Todas as sociedades que passam por guerras, os militares automaticamente ganham capital político. E em algum momento, numa situação específica, podem dizer nós somos a instituição. Podem dizer e dizem, muitas vezes, somos a instituição que conserva em si a melhor reserva da nação. E, portanto, se necessitarem de nós, e eles também fazem com que se necessitem de si próprios, se necessitarem de nós estamos cá para isso, e é isso. O manifesto, não é do dia 28 de maio, é do dia 1 de junho, do general Gomes da Costa, antigo comandante do Corpo Expedicionário Português na frente francesa, na frente ocidental, para onde se enviaram 50.000 soldados portugueses, entre 16 e 18, e justamente o manifesto dele é de dizer isso. Nós somos a reserva da nação, a República não se consegue estabilizar, estamos cá para salvar a República. Bom, ele durou um mês à frente, a instabilidade prosseguiu com os militares. Ele durou um mês à frente, aliás, até julho de 1926, houve, entre junho e julho, em 2 meses, em menos de 2 meses, em 6 semanas, houve 3 presidentes da República. E o último dos quais permaneceu até à morte, e foi Oscar Carmona, ele quem nomeia, em 1920, ajuda a nomear em 28 o Salazar Ministro das Finanças e em 32 chefe de governo. No início da década de 70 e finais da década de 60, qual é o estado de Portugal comparado a outras democracias europeias? Com as democracias europeias. Portugal não era uma democracia, evidentemente, dos anos 60 e dos anos 70. Do ponto de vista... Bom, em primeiro lugar, sobravam regimes autoritários e herdeiros da época do fascismo. Nascidos na época do fascismo, sobravam 2, o salazarismo e o franquismo. Não é? Desde 67 estava instalada uma ditadura militar na Grécia, chamada ditadura dos coronéis, cairá em 74 também, mas depois do 25 de abril português, em julho de 74. E depois, evidentemente, em toda a Europa centro-oriental vigoravam regimes autoritários que se autodesignavam como comunistas, nos casos usavam outras designações, democracias populares, etc. Em vários casos tinham, na maioria dos casos até tinham, eram regimes multipartidários, mas com um partido dirigente, que podia ter o nome de comunista ou não, mas que a Constituição e o quadro legal, evidentemente, dizia que era o partido dirigente daquele regime e tal. E depois havia regimes de partido único, como o soviético, o albanês e o jugoslavo. Ora, só na Europa Ocidental e Central existiam democracias liberais enquanto tal, e a primeira é a diferença política. Não é? O quadro é este: 3 regimes na Europa do Sul, com regimes autoritários da direita muito evidentes, 2 deles dentro da NATO, o terceiro, Portugal e a Grécia, o terceiro, a Espanha, com um acordo bilateral de segurança de defesa com os Estados Unidos, e, portanto, dentro do sistema ocidental, o que também revela que a NATO e a retórica sobre a defesa do mundo livre tem as limitações que tem, evidentemente, porque um dos membros fundadores da NATO é uma ditadura como a portuguesa. Desde o início, não é? Propriamente, a Grécia só vem mais tarde. E, portanto, em primeiro lugar, esta diferença do ponto de vista político. Em segundo lugar, contudo, desde 45, o mundo vive até 73, e a Europa em particular, até à grande crise petrolífera de 73, um crescimento económico muito significativo.
e um aumento da melhoria da condição de vida que é clara e é clara. Do outro lado da chamada cortina de ferro, do lado de cá da cortina de ferro e mesmo em países do sul da Europa, só para falar da Europa, que estão sujeitos a regimes desta natureza. Claro que as condições de vida em Portugal, Espanha ou na Grécia são muito piores do que na Europa Ocidental em geral. E do ponto de vista de outros indicadores daquilo que a ONU chama o desenvolvimento humano, muito piores da Europa Centro-Oriental com regimes comunistas. No sentido que há muito mais analfabetismo, há muito mais desigualdade económica, e depois outros indicadores típicos sobre, por exemplo, esperança de vida ou mortalidade infantil, coisas dessa natureza. Portugal era o recordista europeu de mortalidade infantil, para depois percebermos, com a democracia e o Sistema Nacional de Saúde, que a partir dos anos 1990 passámos a ser, não sei se ainda continuamos, mas há 20 anos nós éramos o país do mundo com mais baixo nível de mortalidade infantil, mas tínhamos o mais alto da Europa. Em 1970, por exemplo, no recenseamento da população de 1970. Agora, as condições de vida melhoravam, e melhoravam em Portugal, em condições muito contraditórias. Primeiro havia guerra, e portanto, permanentemente, entre 150 a 200 mil homens estavam em combate, em África, em 3 frentes de guerra, Angola desde 61, Guiné desde 63, Moçambique desde 64. Nenhum jovem português ou seja, nenhum jovem português podia imaginar a sua vida sem uma decisão decisiva, estou a ser redundante, mas uma decisão efetivamente decisiva, que era assumir ou não assumir que ia fazer o serviço militar e que aceitava ir para a guerra. 250 mil não o fizeram e fugiram. São chamados refratários. Dentro dos quais até se incluem desertores, aqueles que se apresentaram em algum momento às autoridades militares, mas depois fugiram do país ilegalmente, arriscando-se evidentemente à prisão. Vários foram capturados, evidentemente, e portanto tinham que primeiro passar pela prisão e depois fazer o serviço militar. Outros fugiram, e fugiram na sua quase totalidade para a França, alguns secundariamente destes, para a Bélgica, para a Alemanha, etc. Agora, é verdade que havia crescimento económico, e como havia cada vez menos gente entre os jovens em idade militar que faziam a guerra e aqueles que emigravam, a grande maioria eram homens, e homens jovens em idade militar e em idade ativa, havia falta de trabalhadores. E isso, mesmo sem direito de greve, mesmo sem sindicatos livres, obrigou ao aumento de salários. Os empregadores disputavam entre si a força de trabalho, nomeadamente até das próprias mulheres. O que deu a grande contradição dos anos 60 e 70 em Portugal, que poderiam ter sido, eu uso várias vezes esta expressão, para citar um título de um filme americano, os melhores anos da vida do salazarismo, se não houvesse guerra. Acabaram por ser contra... Quer dizer, há guerra, há imigração em massa, mas os que ficam melhoram o seu nível de vida. Porque muitos saíram. E alguém tinha que ficar para trabalhar. Não é? E Portugal não atraía imigrantes de fora. Pelo contrário, continuava ao ritmo de 100, 120, 150 mil por ano a saírem de Portugal. Isso melhorou a vida de quem cá ficou, e melhorou especialmente a vida das mulheres. Muito menos do que a média europeia. Mas sem haver um forte movimento feminista, ainda que entre as jovens universitárias, evidentemente das greves de 62 ou 69, as questões dos direitos das mulheres já se colocavam. Mas sem haver um forte movimento feminista num país, numa sociedade autoritária, patriarcal, e um Estado autoritário como o português, recordemos só em 72 o famoso livro, As Cartas Portuguesas, das chamadas Três Marias, comemora-se agora 50 anos disso, levou à prisão das três, pura e simplesmente. Portanto, não há cá minimamente abertura sobre direitos das mulheres. Não é? Uma mulher casada até 1975, até à primeira revisão democrática do Código Civil, só pode ter passaporte se o marido aceitar e assinar o pedido dela, só se pode ausentar do país cada vez que se ausentar com a autorização do marido, só pode assinar um contrato de trabalho com a assinatura do marido. Portanto, isto diz tudo sobre o estado legal, não falo da discriminação social, legal das mulheres. Agora, é verdade que as mulheres entraram em força no mercado de trabalho contratualizado, na indústria, nos serviços, sobretudo pela falta de aula. E entraram no mundo escolar. E, portanto, é um momento muito contraditório, com melhoria de vida, mas estas condições terríveis. Jorge Sampaio disse que o 25 de Abril começou 24 de Março, referindo-se às revoltas estudantis. É possível afirmar isso? Podemos dizer que tiveram um grande peso estas e outras manifestações? Já agora, claro que sim. Claro que sim. O 25 de Abril é efetivamente obra de militares, não é? Mas de jovens militares que não passaram pela universidade, passaram pela academia militar, é verdade, mas que conviveram
dentro da mesma geração, conviveram com jovens que vieram da universidade e jovens que vieram do mundo do trabalho. Falamos de capitães que dirigiam, no teatro de guerra, dirigiam companhias de 150 homens, nos quais estão misturados, serviço militar obrigatório, pessoas de todas as origens. Mas alguns deles, forçosamente, se havia um médico na companhia, se havia engenheiros, se havia gente que tinha estudado para lá do antigo sétimo ano dos liceus, forçosamente tinha que passar pelas universidades. E, sendo certo que a universidade acolhia, nos anos 60 e 70, uma minoria ínfima dos jovens portugueses, os dados dão que em 1970, se não me engano, meramente 6%, 5 a 6% dos jovens em idade universitária frequentam a universidade. Não completam, frequentam. Hoje estamos em 45, se não me engano, 45, 48%, que não é continuar a não ser a maioria, mas é metade. A universidade, quer dizer, o ensino superior em geral. Sendo certo que isto era assim, é verdade que os universitários ocupavam sempre, como ainda hoje ocupam, não sei se lhes chamar os lugares cimeiros dentro da atividade económica, da atividade social, com uma expectativa de, se é que já não vinham do topo do ponto de vista da classe social, do topo da sociedade, uma expectativa de ascensão social muito significativa. E, portanto, quando se percebe com a crise de 62, a primeira, a do primeiro 24 de março, que dá grandes problemas ao governo, ao regime salazarista. E ao governo Salazar, não. Em 62 é Salazar, só é substituído em 68 por incapacidade física. E a ditadura ainda prosseguirá durante 6 anos. Portanto, quando em 62 isto começa, o regime percebe rapidamente que perdeu o apoio dos jovens que frequentam a universidade. Ora, os jovens que frequentam a universidade, em primeiro lugar, por uma questão de origem social, são filhos e netos do mesmo grupo social que, em geral, apoia o regime. Os mais ricos. Em muitos casos, são filhos de ministros, são filhos de secretários de Estado, são filhos de deputados da Assembleia Nacional Salazarista. E havia vários casos desta natureza. O famoso caso de uma dissidente que foge para Cuba, que é filha do subdiretor da PIDE, da Polícia Política. Isto acontece em todas as sociedades. É aquilo que, a partir dos anos 50, e uma das suas figuras é o James Dean, a partir dos anos 50 se começa a descrever como o fosso de gerações e o conflito de gerações. Que numa sociedade democrática se processa em condições muito diferentes de uma sociedade autoritária. Ainda que possa haver movimentos estudantis em ambas. Não é? E há movimentos estudantis em todas. Há movimentos estudantis em Portugal e em Espanha, sociedades herdeiras do fascismo dos anos... Estados herdeiros do fascismo dos anos 20 dos anos 30. Há o maio de 68 em França. Há as manifestações estudantis no México, terrivelmente reprimidas. E há manifestações estudantis na Polónia, na Checoslováquia, sob regimes comunistas. Porquê é que isto acontece? Porque é a emergência dos jovens como grupo social à parte. Ou melhor, não é grupo social, quero corrigir. Como ator político à parte. E ocorre porque um número muito maior, nos anos do pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos dos chamados, aquilo que os franceses chamam os 30 gloriosos de crescimento permanente, 45-75 ou 45-73, até à crise petrolífera de 73, há muito mais jovens a prosseguir estudos e a não interromper a escola e a não começar na atividade do mundo do trabalho aos 11, aos 12, aos 13, em pleno início da adolescência, que era o tradicional e que era o tradicional em Portugal. As gerações todas, as gerações que ainda hoje, os que ainda hoje têm 80, 75, 70 anos máximo, abaixo disso já não é assim, começaram-se a vida ativa aos 9, aos 10 e aos 11. A escolaridade obrigatória era de 3 anos e passou para 4. Terminava aos 9 anos ou aos 10. Era legal assinar um contrato de trabalho a partir daí. E entrava-se numa fábrica aos 10 anos. Isto não tem nada a ver com a realidade atual. E não tem nada a ver com a realidade de quem aos 25, aos 24, aos 23, está em Lisboa a fazer greve no dia 24 de março, a apanhar com a polícia de choque. É uma realidade totalmente diferente. Os jovens dessa geração, coisa que exasperou enormemente os regimes autoritários, e até muitos dos democráticos como o francês, os jovens dessa geração têm, primeiro, uma autonomia na criação do seu próprio pensamento, que não depende exclusivamente, não é uma pura reprodução do que as gerações mais velhas, não é uma pura reprodução do que as gerações mais velhas lhe ensinam e, portanto, do que escolas e universidades autoritárias lhes transmitiam. Que é a obediência, é a disciplina social. Em primeiro lugar, a escola, nós descrevemos sempre, faço um parênteses de 10 segundos, nós descrevemos sempre a escola como emancipadora e é desde que é. Porque a escola sempre foi uma instituição doutrinária para formar o cidadão e para discipliná-lo.
para formar o cidadão amante da pátria, da nação, tal, que era aquilo para que estava desenhada no século XIX. Só se a escola for democrática é que ela emancipa. Se não for democrática, lamento dizer, a emancipação é cada um que a faz. Bom, e é isso que exaspera o salazarismo, é perceber que perdeu os futuros médicos, engenheiros, os futuros professores, os futuros jornalistas, todos aqueles que vão ter que vão desempenhar um lugar central, significativo, na mudança socioeconómica do país, deixaram de os apoiar. E esse corte, é um curto-circuito na capacidade de reprodução. Eu não estou com isto a dizer que todos os jovens estavam contra o regime. A grande maioria estava contra o regime. É nesse sentido até ouvirmos as próprias memórias do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que eu isso devo dizer, não estava contra o regime até 74. Era filho de um ministro do regime. E eu pessoalmente não estava. Mas enfim, é útil ouvir a reprodução do que ele conta, por exemplo, sobre a sua não participação nas greves de 69, por exemplo. Não é para o condenar, é simplesmente para dizer havia quem estivesse e havia quem não estivesse. E ele, meu Deus, e à direita de gerações como ele, ou como outras pessoas que ele cita também nestas coisas, como Leonor Beleza, à direita havia jovens organizados na ultradireita, para quem, infelizmente, Salazar em algum momento havia de morrer, e Marcelo Caetano era um traidor. Atenção. Havia jovens da ultradireita, em 69, em Coimbra, que se recusaram a fazer todas as greves e tal, que entendiam que Marcelo Caetano era um criptocomunista. Era um submarino do Partido Comunista dentro do Estado Novo. Há teses desta natureza, não? Que evidentemente, felizmente, não vingaram. Agora, uma parte substancial da geração dos dirigentes democráticos portugueses que estão presentes em 74, nos governos provisórios, e que virão a ser dirigentes políticos importantes a partir daí, estiveram em 62 e estiveram em 69. E nós dizemos que há 3 grandes crises estudantis, uma intermédia que é 65, 62, 65, 69, e a partir de 69 já nem isolamos os anos. Todos os anos são anos de crise académica. Todos. No Porto houve uma gravíssima em 1972, com dezenas, não sei se chegaram a centenas de estudantes foram presos a propósito daquilo que foi o chamado Festival dos Coros. Uma organização, a reitoria decide fazer um festival de uma espécie de tunas académicas à escala internacional e tal, e há manifestações, e a pretexto disso há grandes manifestações e confronto entre estudantes, e a polícia prende muita gente aqui. Portanto, há descontentamento com Salazar e há descontentamento com Marcelo Caetano. É evidente. O que é que mudou com... Há uma ilusão que muita gente caiu, na minha família, começo pelos meus pais, muitas pessoas pensaram efetivamente que podia mudar alguma coisa. Os próprios dirigentes da oposição democrática acharam em algum momento que ia mudar. Porque Marcelo, de início... Marcelo não tem nenhuma formação democrática, não é liberal. Marcelo vem da ultradireita do salazarismo, é mais jovem do que Salazar. Acho que Marcelo Caetano é de 1906, Salazar é de 1889, são aí 17 anos de diferença, se não me engano, nas duas datas. Na segunda não me enganei, na de Marcelo é que não tenho certeza. Mas eu acho que é 1906. Ele é um jovem neolegitimista, neomiguelista, é um integralista lusitano dos anos 20. É um pequeno gênio do direito, aos 20 e tal anos já está nomeado por Salazar para propor a nova Constituição. E vai pragmatizando, vai-se aproximando, vai envelhecendo por um lado, é um jovem de 30 e tal anos, e quando é nomeado Ministro das Colónias em 44, ele ganha uma série de contactos no mundo empresarial que o vai pragmatizando. Não é que se torne um liberal, nunca foi, mas é que nunca foi. É um mito entender-se que alguma vez o foi. Mas é um pragmático. E o que diz é, a partir de 44, 45, a guerra acabou, nós não podemos manter o mesmo aspecto que tínhamos antes, temos de fazer algumas adaptações cosméticas na aparência do regime, vamos tentar eliminar as saudações fascistas, vamos dar um outro significado à mocidade portuguesa, e ele tinha sido comissário nacional da mocidade portuguesa, e sobretudo ele quer ouvir e dar voz a um grande conjunto de empresários que quer efetivamente arriscar a industrialização e o crescimento do setor industrial, e é verdade, e do setor financeiro. Quando o setor mais conservador, reacionário do ponto de vista da política económica do regime, receava tudo isso porque sabia que a industrialização era uma transformação social, ia acabar com o Portugal rural, e portanto arriscava a estabilidade social do país. Arriscava a criação de uma classe operária que depois um dia os comunistas e outros setores da esquerda haviam de... Era este tema. Tinham razão.
É verdade que tinham razão. Mas é inevitável, não se podia impedir a industrialização. E Marcelo e esses vários empresários acham que não, acham que é perfeitamente possível controlar esse processo, fazer aquilo que muitos regimes autoritários tentam em algum momento fazer. Os chineses estão a fazê-lo, e já o estão a fazer há muito tempo, com sucesso. Os soviéticos não o conseguiram fazer e Portugal não conseguiu fazer. Que é mudar economicamente sem mudar politicamente. Mas os chineses conseguiram. Eu acho que também mudaram politicamente, mas formalmente o regime chinês permanece um regime comunista. Eu acho que aquilo tem, é a minha opinião pessoal, tem muito pouco de comunista, mas formalmente há um partido que ainda se chama Partido Comunista que dirige o Estado, etc. Mas a reforma económica está feita. E sabemos as consequências. A China, em muito pouco tempo, acabarão por ultrapassar. Também é verdade que tem muito mais habitantes que os Estados Unidos. Não é? Tem 4 vezes mais habitantes que os Estados Unidos. Mas rapidamente vão ultrapassar o PIB norte-americano e são a segunda grande potência económica do mundo. Bom, e agora fecho isto. Marcelo, ele alimentou, como muitos outros alimentaram, a tese que um dia ia substituir Salazar. Nunca deu indicações de abertura nenhuma, mas em 58, quando Salazar decide salomonicamente demiti-lo a ele, afastá-lo a ele do governo, e simultaneamente o homem que era considerado o líder da facção mais dura do regime, Santos Costa, Ministro da Defesa, militar, decide simultaneamente afastar os dois. Ele inicia 10 anos de uma espécie de travessia do deserto, que se agrava em 62, como reitor da Universidade de Lisboa, quando ele se demite em protesto contra a entrada da polícia de choque na universidade. Mas atenção, não porque ele não achasse que os estudantes deviam ser presos e reprimidos, mas porque ele não tinha dado autorização. Era uma questão formal. Era uma questão da autonomia da universidade. Mas não há uma palavra de Marcelo a favor dos estudantes. Estou a falar de Marcelo Caetano. Ora bem, e em 68, contudo, ele era, pelos vistos, insubstituível. E durante 10 anos ele não tinha assumido nenhum lugar no governo. Mas quando Salazar é incapaz de continuar a governar, não havia. Não havia. E tentou-se encontrar outros. O setor mais duro do regime, em torno do Presidente da República, Américo Tomás, tentou encontrar alternativas. Porquê que havia dúvidas sobre o Marcelo? Porque toda a gente achava que em algum momento ele ia propor alguma forma de abertura. Porque um pragmático tem que, sabendo que o regime é 1968, o regime tem 42 anos. Portanto, em algum momento tinha que se adaptar. E, portanto, Marcelo tenta fazer essa adaptação onde promete aos empresários reformas económicas, promete alguma forma de aproximação às comunidades europeias, ainda que ele diga sempre, de forma alguma, para alterar a natureza do nosso regime, nós não aceitamos que a Europa nos venha dar lições de democracia. Marcelo diz isto, como Primeiro-Ministro, na altura, Presidente do Conselho. Ao mesmo tempo que promete alterações cosméticas no interior do regime, mudou o nome da PIDE para DGS, mudou o nome da censura para exame prévio, liberaliza alguma coisa na legislação sindical, aceita. Por exemplo, aceita o regresso do Bispo do Porto, que tinha sido forçado ao exílio em 59, depois da crise com Salazar em 58. Agora, que é o que a história, no fundo, aqueles que investigamos o marcelismo percebemos. Agora havia um problema. E o problema era a guerra colonial. Ele podia dar as voltas que quisesse. Se ele não alterasse nada ali, ia ficar tudo na mesma. E ele não altera. Isso, de resto, eu fiz, enquanto investigador, fiz várias entrevistas a militares que fizeram a guerra colonial e que foram, simultaneamente, entraram no MFA. E vários deles diziam que tinham 28, 29, 30 anos quando o Marcelo chegou ao poder e dizem a nossa expectativa, e atenção, ser-se capitão do exército português e ter-se 26 ou 27 ou 28 anos significa já se ter feito no mínimo 2 comissões em África. 4 anos, habitualmente eles faziam 2 anos em África, em teatros de guerra, 1 ano na metrópole. 2 anos, 1 ano. Não é? E, portanto, quando em média os capitães da MFA têm 33 anos, a média de idades deles tem 33 anos em 74, já fizeram várias comissões. Não é pouca coisa, isto não é... Viram a guerra 2 anos. Não. Viram vários anos de guerra. E todos eles são unânimes em dizer nós achámos que se devia dar uma oportunidade. E acreditávamos que ele ia fazer qualquer coisa. Mas não fez. E depois podemos discutir se não fez hoje. Conhecemos a documentação do Marcelo Caetano. Está tudo disponível. Está tudo na Torre do Tombo. Conhecemos as cartas escritas no exílio. Conhecemos sobretudo, aquilo que ele escreve das memórias de Salazar. E muitas das reações que são escritas no exílio, no Brasil, e muitas das reações que ele tem depois de 74, ele só morrerá em 1980, àquilo que estava a acontecer em Portugal.
E o Marcelo, em momento nenhum, diz: eu quis dar a independência, eu quis negociar. Não. Ele critica quem, pela direita e pela esquerda, e pela direita muita gente o criticou, Caúza da Riaga, Jaime Nogueira Pinto, etc., contra Marcelo Caetano. Ele critica quem à direita e à esquerda o criticou na gestão da política colonial, mas ele não diz, ele diz: dessem-me tempo, porque nós chegaríamos a uma outra solução, que não era a independência, tinham era que me dar mais tempo. Ele critica Spínola abertamente, Spínola não, foi um homem de esquerda. Mas nunca, em momento nenhum, prometeu uma alteração de fundo nisso. As alterações depois que ele tinha feito, mais, chamemos-lhe assim, cosméticas, ou sobretudo provisórias, em algumas liberdades, na cultura e tal, desaparecem ao fim de um ano e meio. Começa tudo, não começa logo em setembro de 68, começa em 69, e no fundo durou um ano. Início de 69, janeiro de 70, ele fecha isso tudo. O que é que acontece com Marcelo Caetano depois do 25 de Abril? Ele é detido, ele só aceita render-se a António Spínola, não aos capitães, não aceita render-se aos capitães, ali no Largo do Carmo, na CDGNR. Ele é detido, já não sei, vai uns dias, inicialmente já não sei se é para a Trafaria, já não sei, e depois com o Presidente da República, são transferidos para a Funchal, em teoria para estarem em mais segurança, para não estarem sujeitos àquilo que se presumia que iria ser e foi a grande mobilização popular em Lisboa, ou enfim, em todo o país, mas sobretudo em Lisboa, e daí é enviado para o exílio e ninguém depura responsabilidades, não há julgamento nenhum, não há nada. E é enviado para o exílio, oferecem o exílio e vai para o Brasil. Américo Tomás, que lhe sobrevive, eu não sei quando é que morre, mas Américo Tomás deve ter morrido em meados dos anos 80. Ainda regressa do exílio do Brasil também. E Marcelo nunca regressa. E chegam-lhe a propor, e teria provavelmente sido possível, a partir de 78, nos governos presidenciais, Soares governa como primeiro-ministro, e o segundo dos governos é com o CDS, até 78, até o verão de 78, depois começam os governos presidenciais, Nobre da Costa, Mota Pinto, Lourdes Pintacilgo, e depois vem a direita, vem a AD, coligação PST, CDS, PPM, não haveria problemas. Haveria grande contestação da esquerda, mas não haveria problemas no regresso de Marcelo. Mas ele não quis. Porque, de resto, isso nós sabemos, nas chamadas, há um livro que se chama de Veríssimo Serrão, ex-reitor da Universidade de Lisboa, e grande amigo pessoal de Marcelo. E ele conta a história de que lhe perguntaram várias vezes e tal, que até há contactos formais no Brasil, perguntar se valia a pena abrir esse processo. E ele nunca quis. E, portanto, ele permanece como professor numa universidade da Gama Filho, uma universidade privada do Rio de Janeiro.